casei com 17 anos, muito cedo, né? Sim. E minha primeira bênção foi o Alexander Alves, que ninguém conhece. Sim. Ninguém conhece Alexander Alves. Agora, se falar Dinho, todo mundo conhece. Sim. E as pessoas perguntam, por que o apelido Dinho? Porque a minha mãe era de origem espanhola. Não parece, mas eu sou descendente de espanhol. Eu falo algumas coisas em espanhol, mais compreendo do que falo. E a minha mãe não conseguia falar Alexander. Então ela tentou. Alexander não conseguiu, então ela falava Dinho. E continuou sendo Dinho. Pegou, O né? nosso amado Dinho, aquela bênção que todos conheceram. E interessante que o Dinho, desde criancinha, ele falava assim, eu vou ser famoso, eu vou ser cantor. E um dia todos vão falar de mim. Eu creio que ele já estava profetizando na vida dele. Eu vou ser famoso, todos vão falar de mim. Olha eu aqui, 30 anos depois, falando dele. 30 anos. Criado na igreja, aprendeu a cantar na igreja, a tocar violão na igreja. E aos 15, 16 anos é que ele começou a não ir na igreja. Não deixou de Jesus, entenda. Porque a pessoa às vezes sai da igreja e se torna uma pessoa tão difícil, né? Ele não, sempre foi aquela alegria, aquela tranquilidade dentro de casa. Não dava preocupações, principalmente com vício. A única preocupação que dava é que ele não ia na igreja e ele começou a correr atrás do sucesso dele. E eu ajudava no que podia. Eu cheguei a vender produtos de limpeza e ajudava ele, nunca deixava ele sair sem o dinheiro do almoço, sem o dinheiro da passagem do ônibus. E ele sempre falava, mãe, eu vou conseguir realizar o meu sonho. E eu falava, bom, meu filho, se você realizar o seu sonho, eu vou estar feliz porque você realizou. E uma mãe sonha um filho, coisas tremendas. Eu muitas vezes na igreja eu via as pessoas cantando, eu falava, Jesus, podia ser meu filho cantando ali. E às vezes a gente pensa de uma maneira e Deus vai e trabalha de outra maneira, né? E eu sou uma pessoa que eu creio muito quando Deus fala. Porque eu creio que Deus fala com a gente. E eu estava na igreja com aquela preocupação de mãe. E Deus usa uma pessoa que estava pregando e olhou bem para o meu lado e falou, tem irmãs que pedem para Deus trabalhar da maneira dela. Mas Deus manda te dizer que vai trabalhar na vida do teu filho de uma maneira diferente. Não é da maneira como a irmã quer, é da maneira como Deus quer. Vai ser diferente. E tem uma coisa, Deus já está trabalhando. Nesse ponto, ele já tinha gravado o disco de vinil, Utopia, que não fez sucesso. Vendeu o quê? 100 cópias na época. E eu guardei aquela profecia e continuei orando. Tinha um estúdio improvisado no fundo do meu quintal. E muitas vezes de manhã, irmão, eu levantava e não ia para a igreja orar, mas pegava minha Bíblia e ia para aquele estúdio e lá eu colocava meu rosto, ali perto daquela bateria, em terra, e orava. E ali eu lia a Bíblia, orava e entregava nas mãos do Senhor. Quando Deus falou dessa maneira, eu mudei minha oração. Assim. Eu mudei a minha oração e eu falava, Senhor, trabalha da maneira como o Senhor quer. Eles não são meus, são teus. E ainda fui mais longe com a oração. Se o Senhor tiver que tirar da terra, salva antes, Senhor. Salva antes. E ali eu fui orando. Aí foi muito engraçado, irmãos, o dia que eu cheguei da igreja, com a Bíblia, cheguei e escutei aquela gritaria no fundo do quintal, aquele instrumento alto, aquela música diferente. Falei, meu Deus, o que está acontecendo lá? Aí, meu irmão, eu fui e quando eu olho, está lá meu filho, de vestido, peruca loira, as pantufas no pé e cantando a música Robocop gay.
Você falou, o que aconteceu com esse menino? Eu parei, fiquei assim parada, olhando. Aí ele dá aquele sorriso para mim e fala, gostou? Gostou, mãe? Eu só falei, é 10 horas, termina o ensaio. Né? E ele, muito obediente, ele terminou o ensaio. Mas quando eu falei isso, que eles acham que tinha ficado doido, né? É. Quando eu virei, o Espírito Santo fez eu lembrar. Não te disse que ia trabalhar de uma maneira diferente? Eu falei, Senhor, eu estou orando, o Senhor vai trabalhar de uma maneira diferente. Meu filho de peruca, vestido, pantufas no pé, cantando uma música tão diferente. E aí foi quando começou o sucesso. Os empresários da gravadora se interessaram por ele, gravaram, eles ficaram muito felizes. E foi aquela reviravolta na vida deles que nem eles esperavam. E era muito engraçado na igreja, né? As crianças. Ô tia, a gente pode cantar Brasília Amarela? Pode cantar Brasília Amarela? Não, não pode. Vocês cantam em casa. Aquelas irmãs muito santas, eu conto sempre isso na igreja. Aquelas que na igreja tem aquelas pessoas que se acham muito santas, né? Elas acham sim que tem aquele nível de santidade, né? Sabedoria imensa. E sabedoria inédita, né? Imensa. Aí eu olhava para mim, irmã Célia, a irmã não criou seu filho na igreja? Que é aquilo, irmã? Porque tinha visto na televisão. Ele de peruca, cantando a música, rebolando, cantando, trazendo aquela alegria toda. O povo indo a delírio, né, de alegria. Aí eu falava, irmã, ora por eles. Deus tem um plano na vida deles. Aí aquela irmã já se colocava no lugar dela. E aquela outra irmã, que coisa linda. Eu assisti no Gugu, meu Deus do céu. O dia inteiro, irmã, no Gugu, que beleza. Meu almoço de domingo queimou todo. Eu falei, o meu também, que eu também estava vendo. Aí a resposta era a mesma, vamos orar por eles. Então, irmãos, eu já sabia que Deus ia fazer algo diferente. Deus já tinha, de uma certa forma, me avisado. E uma coisa eu tenho certeza, é da salvação daqueles meninos. Porque Deus tem mostrado claramente que eles estão com Jesus. Recebemos muita crítica na época, né? Eu, um certo dia, né, eu falei, não vou na igreja, porque eu estava sem força de ir na igreja. Sim. Reportagem o dia inteiro, né? Uhum. Aí eu falei, vou ligar o rádio para ouvir, né, alguém pregar. E eu não vou na igreja. Era um domingo de manhã. E o irmão começou a pregar. Acho que não fazia nem 15 dias que tinha acontecido. Sabe quando você quer ouvir uma palavra? Aí o irmão começou a pregar muito bonito. Aí ele falou assim, vocês viram os acontecimentos do último dia? Desses últimos dias? Os meninos, mamonas assassinas, que estavam fazendo tanto sucesso, ganhando tanto dinheiro e agora estão lá. Você já imaginou onde aquele pastor colocou os meninos? Sim. Irmão, eu desliguei o rádio, subi chorando as escadas que eu morava num sobrado enorme. Dobrei meu joelho e falei, Jesus, ele não é o dono do céu. Ele não tem o direito de julgar, de falar uma coisa dessa. Porque, Senhor, eu entreguei eles nas tuas mãos. E eu sei que eles não estão lá. Mas, Senhor, fala comigo. Eu não aceito o que esse pastor falou. Não deixei aquilo entrar no meu coração. E já tinha a palavra de Deus também falando com a irmã. E ele dava agenda diferente, né? Aí, o que aconteceu? Eu cheguei dias depois na igreja. Primeiro Deus usou Marcos Nascimento para falar comigo. A irmã Célia que está falando, eu falei Cantou sim. Marcos Nascimento? Sim. A irmã Célia que está falando, eu falei sim. Irmã, tira essa tristeza do seu coração. Tira essa angústia, irmã. Deus não prometeu salvar teu filho. Deus não prometeu salvar aqueles meninos? Eu falei sim. E comecei a chorar. Aí ele falou, irmã, Deus manda lhe dizer que eles estão com Jesus. Gente, aí ali aquela dor começou a sair do meu coração. Dias depois eu voltei na igreja. Dobrei meu joelho no culto de oração. Aí dobrei o joelho perto da irmã dirigente do círculo de oração.
Aí foi quando eu só pensei, Deus, fala comigo mais uma vez. Aí Deus tomou ela em profecia. Falou, minha filha, eu estou cuidando dele por ti. Tu me perguntaste por que colhi tão cedo. Colhi agora para não se perder mais tarde. Estou cuidando dele por ti, porque era meu. Eles estão comigo. Somente levanta a tua cabeça. Conta o que eu fiz na vida dele e estou fazendo na sua. Levanta a tua cabeça, testemunha, e tu verás quantos filhos te darei. Irmãos, neste momento, Deus está nos dando muitos filhos na fé através desse testemunho. Porque, olha, o Senhor tem me levado nesses 30 anos para muitos lugares. E o Senhor tem cumprido com a sua promessa. O Senhor tem me dado filhos que estão totalmente nas drogas, têm se convertido.